Então, eu vou compartilhar a tela novamente, para a gente continuar de onde parou. Na hora que vocês estiverem vendo a minha tela aí, vocês me avisam, por favor. Apareceu aqui. Então, a gente parou, vocês ouviram até a hora que eu estava falando do batismo de Jesus, né? No ano 27. Isso. Isso, né? Então, exatamente após as 7 semanas proféticas, são 49 anos, e as 62 semanas proféticas, que são 434 anos, acontece o batismo de Jesus, que aconteceu no ano 27 depois de Cristo, que é onde diz que fala aqui na profecia, né, de Daniel, capítulo 9, o verso 25, diz: Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, a soma desses dois períodos. E cai exatamente no ano onde realmente aconteceu o batismo de Jesus. E o que mais aconteceu nessa última semana, né? Se a gente olhar o verso, deixa eu ver aqui, 26, o verso 27, diz assim: Ele, né, Jesus, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade dessa semana. Então veja, na última semana dessas 70 semanas, no início dessa última semana, Jesus é batizado. Durante toda essa semana, ele vai fazer firme aliança com muitos. Mas no meio dessa semana profética, 3 anos e meio depois, né, dele ter sido se batizado, ele faria cessar o sacrifício diário. Por que ele fez cessar? Porque quando ele deu a sua vida na cruz, quando ele se entregou em sacrifício em prol do pagamento de todos os pecados confessados, tanto daqueles que já tinham morrido, daqueles que estavam vivos, e de nós que ainda viríamos a nascer, quando ele faz isso, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, deixando claro para todos os judeus da época, os religiosos, que não fazia mais sentido o sacrifício de cordeirinhos, porque agora o verdadeiro Cordeiro de Deus se deu em sacrifício pelo pagamento dos pecados. E por que Jesus continuou fazendo firme aliança com muitos? Porque a igreja que ele deixou aqui, preparada, a igreja dos apóstolos, continuaram pregando o evangelho de Cristo, e o início dessas 70 semanas marcam algo muito importante, que era o último tempo em que Israel teria ainda a chance de ser salvo como nação. Após desses primeiros 490 anos, Israel literal, deixou de ser o povo escolhido de Deus como nação. Todos os israelitas, todos os hebreus, todos os judeus poderiam, dentro e fora desse período, se arrepender e ter a salvação, como até os dias de hoje. Um judeu continua podendo se arrepender, crer em Cristo e ter a sua salvação. Mas não é uma salvação como nação, mas como povo escolhido nação. Hoje existe um novo Israel, né? Qual que é o novo Israel? É formado, que a gente chama de Israel espiritual, é formado por todo aquele que crê em Jesus, que entrega a sua vida a Cristo. Esse é o povo de Deus dos dias atuais, é o novo Israel, o Israel espiritual, que nada tem a ver com a descendência de Israel, direta de Israel, né? Então, nessa última semana, Jesus fez firme aliança com muitos. E o que marcou o final dessa última semana? O final dessa última semana marcou justamente o apedrejamento de Estevão. Foi no ano que Estevão foi apedrejado, está registrado lá no livro de Atos, capítulo 7. Se a gente ler aqui rapidamente o verso 54 em diante, se eu não me engano, vamos abrir a Bíblia aqui, Atos, capítulo 7. Atos está depois dos 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento.
7. Diz aqui no verso 54, eu vou ler aqui porque eu vou ler um pouquinho mais rápido. Diz assim: ouvindo, então é Atos 7:54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, que Estevão tinha acabado de fazer uma pregação, vamos dizer, do Gênesis até a vinda do Messias, Jesus, né? No início do capítulo 7. Então diz: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus, que estava à sua direita. Olha que informação importante. No ano 34 depois de Cristo, aproximadamente 3 anos que Jesus havia ascendido ao céu, Estevão já viu Jesus ao lado de Deus. Ou seja, Jesus já tinha entrado no santuário. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, no verso 56. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que era Paulo, no futuro próximo se arrependeu, foi chamado de Paulo, um grande evangelista, mas naquele momento era um perseguidor. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esses pecados. Com essas palavras, ele adormeceu. Então, veja que um fim, entre aspas, na visão humana, trágico, né, para a morte de Estevão, mas de grande significado, pois ele estava cumprindo a primeira parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs, cumprindo as primeiras 70 semanas. Ele foi uma das pessoas que participou das evidências históricas do cumprimento dessa profecia. Então, até aqui tudo bem, fiz uma recapitulação aqui, não tão rápida, né? Mas também não tão detalhada como o Rodney fez o estudo na semana passada. Posso seguir para o restante da profecia? Os irmãos, amigos, têm alguma dúvida ou queria fazer um comentário? Bom, eu cheguei agora, então para mim pode prosseguir sim, Cauê. Obrigado, Gil. Mais alguém? Tranquilo. Então vamos seguir, né? Bom, se o total da profecia são 2.300 anos, nós já caminhamos 490 anos, então para inteirar os 2.300 anos ainda nos faltam 810 anos. Quando somamos do ano 34 mais 810 anos, que ano que a gente chega? No ano 1844. Então, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela termina em 1844. E o que é que o profeta Daniel deixou registrado no final dessa profecia? O que aconteceria? Vocês lembram que estava escrito lá em Daniel 8,14? Diz que ia até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Bom, se a gente está falando que o final da profecia chega no ano de 1844 depois de Cristo, estamos falando de aproximadamente 150, 160 anos atrás, né, um pouco mais talvez, quer dizer que não existe a possibilidade da profecia de Daniel estar se referindo ao santuário terrestre, como alguns assim entendem, né? Por que não existe a possibilidade de Daniel estar se referindo ao santuário terrestre? Por uma razão muito simples e lógica. O santuário terrestre foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, já fazia mais de 1.700 anos, já fazia mais de 1.600 anos que o santuário terrestre havia sido destruído pela invasão romana, pelos romanos. E conforme está registrado lá no livro de Mateus 24, verso 1 a 3, não ficou pedra sobre pedra. Então, não poderia ser referente à purificação do santuário terrestre. Bom, se não é referente à purificação do santuário terrestre, se refere a quê? Se refere à purificação do santuário celestial.
purificação do santuário celestial. Mas para a gente entender o contexto e a purificação do santuário celestial, o que isso significa, e para a gente falar um pouquinho dos dois eventos que aconteceram, um no céu e um na terra, nessa data de 1844, a gente precisa dar uma breve recapitulada no que acontecia no dia da expiação do santuário terrestre, lá na época do Antigo Testamento, quando havia o santuário, que começou sendo um santuário móvel feito por Moisés, depois foi construído por Salomão o Templo de Salomão, que também era um santuário, né, que também tinha os mesmos rituais, mas nessa época onde existia um santuário físico e terrestre em Israel, no povo de Deus, o que é que acontecia? Aí eu convido vocês a abrir a Bíblia em Levíticos, capítulo 16, e nós vamos ler o verso 29 e também o 30. Eu gostaria de pedir para Gil ler para nós, por gentileza. Levíticos é o terceiro livro da Bíblia. Leio sim, pode ler. Pode começar? Deixa eu só chegar nele aqui, que você foi mais rápido, Gil. Aí quando eu vi na tela, já fui pesquisar. Tá certo, isso aí. Então pode ler o verso 29 e também o verso 30. Tá bom. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Amém. Gil, muito obrigado. Amém. Então sabemos que existiam dois tipos fundamentais de ofícios no santuário terrestre, né? Um era o ritual diário de sacrifícios. Era sacrificado ao menos um cordeiro às 9 horas da manhã e um cordeiro às 15 horas da tarde, né? Às 15 horas. Ou às 3 horas da tarde. E o ano inteiro, todos os dias do ano, acontecia isso. Mas tinha um dia que era especial. Por que havia necessidade da purificação do santuário? Porque durante todos esses dias do ano que aconteciam esse sacrifício contínuo, esses dois sacrifícios no dia, quando o pecador colocava ali a mão sobre o seu animal, sobre o seu carneiro, a sua ovelha, né? O seu cordeiro, e transferia os seus pecados para aquele animal, e aquele animal era imolado, o sangue aquele pecador saía do santuário, saía do pátio ali do santuário, perdoado por Deus. Mas o sangue desse animal era aspergido tanto no altar de incenso que ficava no lugar santo, no primeiro compartimento do santuário terrestre, como também era aspergido na cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Então, quer dizer, o pecador ele saiu do pátio do santuário perdoado, mas o registro do pecado dele foi levado lá para dentro do santuário. Então, uma vez no ano, Deus instituiu o dia da purificação desses registros dos pecados que havia no santuário. Registros dos pecados dos pecadores, né, de todo aquele que confessou. Então, nesse dia da purificação, que era um dia específico, que era o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, acontecia esse dia para que Deus perdoasse os pecados de todo o povo. Então vocês entendem que havia uma preparação específica para aquele dia, tanto para o sumo sacerdote. Nesse dia, somente o sumo sacerdote poderia oficiar. Em todos os demais dias do ano, era o sacerdote quem oficiava. Existia uma preparação e o povo ficava em oração em volta do santuário, com o coração contrito e com muita reverência e oração para que Deus aceitasse aquele sacrifício, para que Deus aceitasse aquele ritual e perdoasse todo o povo. Se acontecesse algo errado, que Deus não aceitasse, então o povo não teria o perdão dos pecados, né? Seria a pior consequência que poderia acontecer. Era um dia de juízo, era um dia onde Deus estava julgando, analisando
os pecados que estavam registrados no santuário. Era um dia de juízo. Da mesma forma, no santuário celestial, em algum momento, também precisava passar por essa purificação. Existe uma diferença que no santuário terrestre isso acontecia em um dia, uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês do calendário judaico. Mas no santuário celestial, esse evento ele acontece uma vez só, mas ele não dura um dia. Já estamos vivendo alguns anos desde que iniciou a purificação do santuário celestial. Ela se iniciou no ano de 1844, conforme a profecia de Daniel assim nos diz. E por que nós sabemos não somente o ano, mas sabemos também o mês e o dia exato em que isso aconteceu, que se deu início à purificação do santuário celestial? Porque quando a gente transfere no calendário judaico o 10º dia do 7º mês para o nosso calendário, que é grego, né, nós chegamos exatamente no dia 22 de outubro. Então é por isso que nós afirmamos que no dia 22 de outubro, Jesus começou uma nova etapa no santuário celestial. E nós vamos entender isso com detalhe, né? Eu disse que nessa data, 22 de outubro de 1844, houve um acontecimento no céu e também um acontecimento na terra. Acontecimento no céu, a nova fase da obra de ministério de Cristo no santuário celestial. Assim como no santuário terrestre havia o sacerdote, e que oficiava no lugar santo. E quando chegava o dia da expiação, era o sumo sacerdote que oficiava agora no lugar santíssimo, no segundo compartimento. No santuário celestial acontece de forma bem parecida. Quando Cristo foi ascendido aos céus no ano 31 da nossa era, que inclusive os apóstolos viram ele subindo com os anjos, com aqueles 2 anjos que vieram buscá-lo, ele já entrou no santuário celestial. E Estevão, 3 anos depois, no dia do seu apedrejamento, da sua morte, antes da sua morte, ele viu Cristo à destra do Pai. E onde Deus está? Deus está assentado no seu trono, que é o santuário celestial. Então Jesus ele inicia a sua obra no santuário celestial a partir da sua ressurreição. Ele morreu, pagou os nossos pecados na cruz, verteu o seu sangue, ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele entra no santuário celestial para oficiar como sacerdote no lugar santo, intercedendo, assim como um sacerdote intercedia diante de Deus pelo povo, Cristo intercede diante de Deus por nós, como nosso sacerdote. Mas, oi. Então, Jesus fez mais ou menos a caminhada que uma ovelha fazia naquela época. Tipo, ela era sacrificada lá fora, daí depois as pessoas entravam para poder ter seus pecados tirados lá dentro do santuário. Então, foi tipo esse caminho que Jesus fez para poder chegar até 1844. Isso, Gil. Muito boa a sua observação. É porque, assim, Jesus, ele cumpre no seu ministério todos os móveis e todas as fases e tudo que se refere ao santuário. Por exemplo, se a gente for olhar os móveis, bom, Jesus, lá dentro do lugar santo, havia os pães da proposição. Então, Jesus é o pão da vida, ele fala no Novo Testamento. Do lado, de frente aos pães da proposição, havia o candelabro de 7 lâmpadas. E Jesus diz que é a luz do mundo. Jesus diz também que intercede por nossas orações, e isso é representado pelo incenso que queimava no lugar santo, e a fumaça transcendia do lugar santo para o lugar santíssimo, né? Passava por cima do véu e ia para o lugar santíssimo. E é isso que Jesus faz com as nossas orações. Ele pega as nossas orações e leva até o trono de Deus no lugar santíssimo. Jesus também disse que ele é a água da vida. E se a gente olhar do lado de fora, no pátio do santuário, existia a pia, que tinha água ali para o sacerdote se lavar. E Jesus, principalmente, ele também é o candelabro. O candelabro não, ele é, desculpa. Ele é o sacrifício, ele é a ovelha que morria lá fora, né?
Então, Então, toda a história de Jesus é baseada no santuário, então, isso, nossa. o santuário foi uma forma audiovisual que Deus criou para mostrar para o seu povo o A ministério vinda, de né? Cristo antes de Cristo ter vindo. Nossa, é verdade. E lá no lugar santíssimo, Cristo também era a tampa da arca, que era chamada propiciatório. Se a gente ler lá no livro, não lembro se é de João ou de Pedro, diz que Jesus faz propiciação pelos nossos pecados, ou seja, intermediação. Acima da tampa da arca estava Shekinah, a presença de Deus. Abaixo da tampa da arca estava a lei de Deus. Então, como nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei de Deus, porque temos uma natureza pecaminosa, então Cristo está no meio entre a nossa impossibilidade de cumprir a lei e entre Deus, que é santo e perfeito. A tampa que separava a presença de Deus da lei, Cristo é essa tampa, o propiciatório. Por isso que Jesus fala que ele, não lembro se João ou Pedro fala, que ele faz propiciação pelos nossos pecados. Para os judeus, quando ouviram isso, logo entenderam o que Pedro estava dizendo. Para nós que não vivemos nessa cultura, né, de todos esses rituais do santuário, a gente tem que estudar um pouquinho a Bíblia para fazer essa analogia. Mas para eles, por isso que Jesus se referiu: eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Enfim, para que os judeus pudessem compreender que ele era o Messias, que o santuário tentava mostrar antes dele ter vindo, né? Nossa, Caio, eu entendi perfeitamente agora. Sério, muito obrigada. E é realmente o que você falou, né? Os judeus, mesmo sabendo disso, eles optaram pelo negacionismo. Por mais que eles sabiam a verdade, eles eram, como eu posso dizer, egoístas ao ponto de aceitar essa verdade que eles sabiam. Então, eles preferiam negar. Exatamente isso. Então, Jesus, então, no céu, ele então cumpriu essa fase de passar do ofício de sacerdote para sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote assumia, era um dia do povo estar em juízo para com Deus, ou seja, Deus estava julgando. Por isso que em 22 de outubro de 1844 iniciou-se o juízo de Deus, né? Agora algo na terra também estava acontecendo naquele mesmo dia. Surgiria naquele dia, né, a igreja remanescente, restaurando verdades bíblicas que o chifre pequeno, o poder romano, a igreja romana, já havia deitado por terra há mais de 1.200 anos. Então, precisava surgir uma igreja para restaurar essas verdades, né? E nós vamos entender esses dois eventos. Então, como disse, aqui uma imagem do sacerdote oficiando no lugar santo, e aí ele estava aqui, então, aspergindo o sangue nos chifres do altar e na cortina. Essa cortina separa o lugar santo do lugar santíssimo. Do lado de lá, o lugar santíssimo, com a presença de Deus, os anjos, a tampa da arca, que era chamado propiciatório, a arca, e dentro da arca, a lei de Deus, né? As tábuas dos 10 mandamentos. E aqui, então, o sumo sacerdote oficiando agora no lugar santíssimo, além do véu, fazendo o ofício, a... Oh, meu Deus do céu, me deu um branco aqui. Fazendo a cerimônia, né, do dia da expiação, que era feito uma vez no ano. Agora ele fazia no lugar santíssimo e tinha que ser o sumo sacerdote. Então, no dia 22 de outubro de 1842, podemos dizer que Cristo ele dá início ao seu ministério bifásico, né? Por que bifásico? Porque mesmo que Jesus passou a atuar como um sumo sacerdote, iniciando uma obra de juízo, ainda assim ele não deixou de ser o nosso intercessor. Ou seja, ele continua sendo sacerdote no aspecto da intercessão, mas ele também está oficiando como juiz, como um sumo sacerdote na purificação do santuário, né? Na expiação dos nossos pecados. Vamos ler aqui, Rodney, você pode ler para a gente, por gentileza? Hebreus 7, nós vamos ler do verso 22 até o 26. Só se eu tiver achar aqui.
Posso ler? Pode ler, todos encontraram aí? Sim, Cauê, já encontrei. Hebreus 7, 22 a 26. Vamos lá. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem o sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Muito bom, né? O verso 28 diz, né? Porque a lei constituiu o sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, com F maiúsculo, né? Perfeito para sempre. Obrigado, Rodney. Então, aqui, nesses versos, né, o apóstolo Paulo, que provavelmente foi quem escreveu o livro de Hebreus, ele está comparando Cristo com os sacerdotes que existiram e que eram em grande número, né, porque sacerdotes tinham muitos, mas sumo sacerdote só existia um. E também compara Cristo como sumo sacerdote. Os sacerdotes humanos, normais, eles morriam e aí eram constituídos outros, etc. E o sumo sacerdote, mesma coisa, quando ele morria, era constituído outro. Mas Cristo, ele se coloca como sacerdote e sumo sacerdote, porque ele é perfeito. E também porque o seu sacrifício é perfeito. Não há mais necessidade de sacrificar animais para que o sangue represente o pagamento dos pecados. Mas Cristo, que já morreu com seu próprio sangue, ele é o sacrifício perfeito. Por isso que feito uma vez só, não há necessidade de continuar fazendo. Então, entendemos que Cristo, ele atuou como sacerdote do ano 31, que é o ano da sua ressurreição, até 1844, como sacerdote, intercedendo por nós. E ele passou a atuar como sumo sacerdote, iniciando a expiação do santuário celestial para a purificação dos nossos pecados, que estão registrados lá, né? Vocês lembram que eu falei? Que no santuário terrestre, o sangue do cordeiro era levado até o lugar santo, onde era aspergido no chifre do altar de incenso, também na cortina, no véu, que separava um lugar do outro. Também os nossos pecados acontecem a mesma coisa. Os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, pedimos perdão a Jesus e mudamos de conduta, evidenciando a sinceridade do nosso arrependimento, os nossos pecados também são perdoados, mas o registro do pecado fica lá no santuário celestial. E é por isso que um dia Deus precisava dar início à obra da purificação do santuário celestial. Não porque no santuário celestial tem pecado, no céu não tem pecado. Lá não tem pecado. O pecado existe no planeta Terra e apenas no planeta Terra. Mas o registro do nosso pecado está lá. No céu existem os livros da vida, né, que registram as nossas obras. E tudo que fazemos aqui está registrado lá no céu. Então Jesus, no ano de 1844, ele passa de sacerdote para sumo sacerdote, iniciando a obra da expiação do santuário celestial. O que, concomitantemente, né, devido a esse dia da expiação, inicia-se também o dia de juízo, né, a primeira fase do juízo de Deus. Então nós podemos dizer que nós já vivemos uma época de juízo. Os casos estão sendo analisados por Deus. Nós já vivemos uma era de juízo. Quero convidar você a gente abrir a Bíblia em Apocalipse 15. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 8. A Márcia está conosco? Acho que a Márcia não está, né? Cauê, se você quiser que eu leia, eu já tô aqui já. Você lê, Gil, por gentileza? Está rápido Tá na bom, Bíblia, então. hein?
5 a 8, né? 5 a 8. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos santos, dos anjos. Obrigado, Gil. Então aqui está ilustrando, né? Algumas pessoas questionam, imagina que existe santuário no céu. Mas o que eu faço com esses versos de Apocalipse 15, 5 a 8? Porque João está dizendo aqui, ó, no verso 5, depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e começa a relatar aqui o que João estava vendo que estava acontecendo dentro do santuário celestial. E, novamente, é claro que João não poderia estar vendo o santuário terrestre, porque quando João escreveu o livro de Apocalipse, por volta do ano 95 ao ano 100 depois de Cristo, já fazia 20, 25 anos, 30 anos que o santuário terrestre já havia sido destruído. E aqui está muito claro que ele olhou no céu e viu no céu o santuário. Está registrado aqui nesses versos a parte final da expiação do santuário celestial. Momentos antes de Jesus sair do santuário e vir a essa terra nos buscar. Nós sabemos que antes da volta de Jesus vão cair as 7 últimas pragas, que está registrado no capítulo 16 de Apocalipse, né? E então são os acontecimentos finais para que Jesus possa sair do santuário, tendo a obra da expiação concluída, o santuário celestial limpo de todos os registros dos pecados, para que Jesus possa vir nos buscar o seu povo. Amém. Deus seja louvado por esse dia, que chegue logo, né, irmãos? Amém, Cauê. Amém. Agora, isso acontecendo no céu. Agora, na terra, nós dissemos atrás que surgiria uma igreja remanescente, que restauraria as verdades bíblicas que o chifre pequeno, que é o poder romano, a igreja romana, havia deitado por terra há mais de 1.200 anos e tinha prosperado, né? Pois bem, essa figura aí é do Guilherme Miller. Guilherme Miller era um batista, ele viveu ali por volta do ano 1800, e ele, ao estudar as profecias, estudar o livro de Daniel, ele então entendeu a profecia de Daniel, ele ficou assim, bastante incomodado com o que significava a purificação do santuário. Ele fez os cálculos, pegando desde a data da saída que o povo teve libertação lá da Babilônia, pelo rei Artaxerxes, que era 457 a.C., somou 2.300 anos, chegou no ano de 1844, depois um amigo que estava envolvido na pregação do Evangelho junto com Guilherme Miller, na pregação que Jesus iria voltar no ano de 1844, um amigo chamado Samuel Snow fez encontrou o dia e o mês quando ele transpôs o calendário judaico, o dia 10 do 7º mês, para o calendário grego, e chegou na data 22 de outubro. Então eles tiveram um dia específico. Eles acertaram a data, acertaram a forma de pensar, foram estudiosos, guiados por Deus, mas eles erraram o evento. Eles entenderam que a volta de Jesus aconteceria no dia 22 de outubro de 1844. Eles não tinham entendido o que significava a purificação do santuário. Não tinham entendido que Jesus estaria passando do lugar santo para o lugar santíssimo e que isso estaria inaugurando o juízo de Deus, né? E então essa mensagem ela foi pregada ao mundo daquela época, né? Lá desde 1830 e pouco até 1844, o movimento millerita, que pregava que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844,
tomou muita força nos Estados Unidos, principalmente, e pessoas de várias religiões da época, como as religiões mais fortes que tinham, que era a Batista, que era a Batista do Sétimo Dia, que era a Metodista, que era a Conexão Cristã, e de tantas outras denominações cristãs, tinham pessoas representadas nesse movimento milerita, que acreditava que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. E aí chegou aquele grande dia, mas Jesus não veio. E o que aconteceu? Jesus não veio. Aconteceu que houve um grande desapontamento, né? Você imagina, você crê de todo o seu coração que Jesus vai vir daqui 5, 6 meses, e chega o dia tal, o dia mais esperado da sua vida, e Jesus não vem. Você imagina que decepção, né? Pois bem. Cauê, Oi. mas eles descobriram a questão do santuário depois de quanto tempo desse dia? No dia seguinte. Nossa, que bênção, hein? Porque foi assim. Então foi o desapontamento, né? No dia seguinte eles, assim, ficaram em oração para tentar entender o que havia acontecido. E um destes mileritas, um senhor chamado Hiram Edson, que fazia parte desse grupo, né, que estava muito envolvido nesse grupo, ele ficou muito triste em oração com a sua família e ele resolveu, então, ao caminhar ele estava voltando para algum lugar, estava no celeiro, estava voltando provavelmente para sua casa, e quando estava caminhando no milharal, Deus deu a ele a visão do santuário. Ele teve uma visão de um santuário e de Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. E aí, quando ele foi estudar na Bíblia, ele viu que era exatamente isso que tinha acontecido. Então, no dia seguinte da grande decepção, do grande desapontamento, Deus revelou a Hiram Edson aonde é que eles tinham errado. Fruto desse desapontamento, qual foi o fruto do desapontamento, né? O que resultou do desapontamento? Bom, resultou em 3 coisas. Resultou num grupo que continuou marcando datas para a volta de Jesus, resultou num grupo que desacreditou das coisas de Jesus, foi para o lado do espiritualismo ou do ateísmo, e resultou num grupo que continuou em oração, lendo a Bíblia, pedindo a direção do Espírito Santo para entender onde é que havia acontecido o erro, e se colocando à disposição de Deus, continuando crendo, continuando sendo fiel a Deus, mesmo passando por esse desapontamento. E esse último grupo foi o grupo que deu início à Igreja Adventista do Sétimo Dia. É por isso que nós dizemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma igreja que nasceu por acaso, não é a igreja da ideia de um homem. É a igreja que está registrada, que tem data de nascimento registrado na Bíblia. E mais assim, impressionante de tudo isso que eu estou dizendo, é que, pasmem, o desapontamento já estava profetizado no livro de Apocalipse, nesses versos que nós vamos ler agora. Apocalipse 10, do verso 8 ao verso 10. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 10, verso 8 ao 10. Rodney, a Josi está conosco? Será que ela poderia ler para nós? Cara, ela não está aqui comigo agora não, mas eu posso ler se quiser. Então pode ler, por gentileza. 10, 8 a 10. Pode ler? Pode ler, Rod. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Pois é. E assim, é impressionante, né? Porque esse livrinho, o livro de Apocalipse, está escrito de forma simbólica. O que era esse livrinho? Era justamente o livro de Daniel. É que quando alguém chegasse nessa profecia estudando com profundidade, como, por exemplo, Guilherme Miller chegou, e depois os seus demais companheiros do ministério millerita, e eles descobriram essa data,
e eles imaginaram, Jesus vai voltar nessa data, isso desceu como um mel, né? Imagina que coisa deliciosa a gente ter a certeza aqui que Jesus vai voltar na semana que vem, gente. Você imagina? Com certeza eu já pararia minhas atividades hoje, ficaria em oração, ia me dedicar a falar de Jesus para as pessoas que eu não falei ainda, não ia estar preocupado com o trabalho, não ia estar preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, e etc, né? Então é isso que eles viveram, aquilo caiu doce como mel na boca, mas quando chegou no estômago foi amargo. Por quê? Porque Jesus não voltou naquele dia. Agora, o interessante ainda, né, é que se a gente vai para o capítulo 11, o verso 1 e 2, olha o que está escrito ali, irmãos. Capítulo 11, verso 1 e 2. Rodney, você pode continuar lendo, por gentileza? Leio sim, leio sim. 11 e 2, né? Isso, de Apocalipse. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Veja que Deus já deixou a dica de onde estava o erro nos 2 versos seguintes. Olha, foi amargo, não foi no estômago? Agora pega uma vara e meça o santuário. Irmãos, que coisa tremenda. E falou assim, ó, deixa o átrio de fora, o pátio deixa de fora. O pátio é a terra. Preocupa os seus olhos no santuário celestial, no que vai acontecer lá no santuário celestial, que vocês vão chegar na resposta da onde foi o erro do desapontamento. Não é tremendo, irmãos? Eu fico maravilhado com as profecias bíblicas, né? É de arrepiar, né, Cauê? Meu É de Deus do céu. arrepiar. É de arrepiar. E assim, Gil, aí a gente pode se perguntar, nossa, mas por que Deus permitiu que houvesse esse desapontamento? Pelo seguinte, podemos imaginar aqui, né, que na ocasião dessa pregação que foi em massa, feita pelo movimento milerita, muitos venderam seus bens, venderam sua casa, venderam tudo aquilo que tinha e investiram grandemente na pregação do evangelho de várias formas, enviando missionários, com panfletos, em jornais, em revista, fazendo campanhas. Eles faziam aquelas tendas, né, e pregavam para centenas de pessoas, algumas tendas maiores, tinha até mais de 1.000 pessoas. Então, isso despertou no povo que estava adormecido, que Jesus um dia ia voltar. E aqueles que se desviaram da fé, que foram por um caminho estranho, são aqueles que nunca seriam salvos, que nunca iriam se converter. Se não se converteram nessa oportunidade, não iriam se converter em lugar nenhum. Mas aqueles que aceitaram e que entenderam que Deus estava no controle de tudo, e até no controle do desapontamento, e continuaram sendo fiéis e acreditando nas promessas de Deus, esses são aqueles que foram despertados de forma assim, espírito e verdade, para continuar pregando a volta de Jesus, para continuar crendo que um dia Jesus vai voltar a esse mundo. É por isso que nós não podemos viver a nossa vida distraidamente. Nós vamos ter a certeza que Deus, Jesus, vai voltar a esse mundo para nos buscar. Pode falar, Gil. Cauê, pensando, né? Eles investiram todo o dinheiro deles para poder pregar a mensagem. Hoje em dia é tão mais fácil. Imagina se eles fizessem isso hoje em dia, com a internet. Ia ser maior do que a Copa do Mundo. Ia ser um evento que, meu Deus do céu. E naquela época eles conseguiram espalhar muito, né? Meu Deus, foi todo por Estados Unidos, chegou até no Brasil, não foi? Eu não sei da abrangência o quanto extrapolou dos Estados Unidos, né? Mas sei que nos Estados Unidos foi um movimento muito forte. E foi um movimento que, ainda que não tenha extrapolado, mas ficou conhecido, né, em várias partes do mundo esse movimento. Sim. Ô Gil, e assim, refletindo nisso que você falou, né, que eu achei muito interessante. Você falou assim, imagina eles fizessem isso hoje. A pergunta é assim, imagina nós se fizermos isso hoje. Pois Com tanta tecnologia, com tão fácil. Imagina, eu estou aqui na minha casa, sentado no sofá, e a gente está aqui discutindo sobre a Bíblia. Olha que facilidade, né? Na época de Jesus, eles tinham que andar, de repente, 1, 2, 3 dias de distância
para alcançar uma pessoa. Depois tinha que Verdade. voltar mais 2, 3 dias andando a pé daquele lugar que eles tinham ido. Então hoje nós temos muita facilidade. E Gil, e a promessa que nós temos nos nossos dias é que se nós buscarmos a Deus, buscarmos o Espírito Santo, nos unirmos em oração, Deus vai derramar sobre nós a porção que derramou de uma forma multiplicada nos dias dos apóstolos no Pentecoste, que é chamada a chuva serôdia, né? Para que nós possamos fazer essa obra, uma obra maior do que foi feita pelos apóstolos, Exato. uma obra maior do que foi feita pelos pioneiros, tanto no movimento milenita como no início ali da igreja de Deus, a igreja adventista, né? Que foi uma obra fantástica, de expansão rápida, que rapidamente alcançou vários países. Hoje, nos nossos dias, a promessa de Deus é que a nossa obra vai ser ainda maior, ainda mais Sim. poderosa pelo poder do Espírito Santo. Sim, Então, a gente tem que usar nessa velocidade, porque, meu Deus, não pode desperdiçar, porque a gente é muito abençoado por ter. Então a gente tem que usar qualquer coisa que a gente tem em prol de Jesus, né? é isso aí. Quer comais, quer bebais, façar tudo para a honra e glória de Deus, né? Muito. É um grande aprendizado olhar a história deles, né, Cauê? Porque, nossa, eles dedicaram a vida deles para isso e a gente não dedica um segundo do nosso dia para isso. Sim. A história do capitão, me fugiu o nome dele aqui, o José Bates, né? Do capitão José Bates, ele que era um homem assim de posses, porque ele era um capitão de navio, etc, e ganhava bem na época, né? E tinha posses. Ele chegou a vender até a própria casa dele e investiu na pregação do evangelho. Ele ficou pobre ao ponto de não ter o que comprar na venda para tomar uma refeição com a sua esposa, né? E de tanto que ele apostou nesse movimento, que ele investiu e que ele fez alcançar pessoas através também dos seus recursos, né? Então, hoje a gente tem que refletir um pouco sobre isso, né? Parece que cada vez mais a gente vive um mundo assim mais egoísta, que a gente quer só ter as coisas, Exato. a gente quer Que a gente nem atualizar. vai levar, né, daqui, vai ficar tudo Pois aqui. é, a gente se preocupa em estar atualizado com as tecnologias, de ter bens, de ter carro, de ter uma casa grande, isso e aquilo, e talvez o mais importante a gente esteja investindo Evangelizar. pouco, né? Investindo pouco. Isso serve de lição para a gente, né? É bom olhar para esses heróis do passado, para que isso motive a nossa vida, né? Verdade, Cauê. Então, essa é uma foto da igreja 27º dia. E parece que essa igreja ainda tem lá restaurada, né? Vamos ler mais alguns textos aqui. Estamos indo para a parte final do nosso estudo. Apocalipse 12:17. Ô, Toninho, você lê para a gente? Então, nós temos aqui no estudo, eu acho que a Márcia caiu, né? A Letícia acho que não conseguiu entrar de novo. Então, tá eu, o Toninho, a Lide, a Marisol, o Rodney e a Gil. Seria isso, né? Tem mais gente ainda, Cauê. Tem? Quem mais? Tem a Ana e a Jocasta. Ah, legal. Então, vou pedir para Ana. Ô, Ana, você pode ler para a gente Apocalipse 12:17, por gentileza? E o Éder voltou agora. Legal. Ana, tá conosco? Pode ser que ela esteja com algum problema com a conexão. Ô, Toninho, você lê pra gente Apocalipse 12:17? Veio. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Pois é. Então diz aqui, né, no livro de Apocalipse, o dragão representa Satanás, a mulher nesse contexto aqui, que é a mulher pura, representa a igreja verdadeira, o povo fiel a Deus. Então diz que o dragão se colocou a pelejar contra os restantes da descendência de Jesus. E quem é então a descendência, né? Quem é o povo verdadeiro de Deus?
Aqui Apocalipse diz, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Agora vamos lá uma página para frente, Apocalipse 14, 12. Jocasta, você está conseguindo ler para a gente? Ou a sua conexão não está muito legal? Conexão toda hora cai aqui. Você consegue ler isso aí ou quer que eu peça para outra pessoa? Deixa eu ver aqui se não cair. Peraí. Não tá nem abrindo aqui, ó. Não, tranquilo. Toninha, Marisol tá por perto? Pode ler pra gente? Pode. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, quem são os santos à luz da Bíblia, né? Não são aqueles que não têm, que são impecáveis, que não têm pecados. Os santos são aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, esse é o povo de Deus que precisava... Deus chama uma igreja, né? Deus chama um povo. E uma igreja não são as paredes, são as pessoas, né? Para restaurar verdades importantes que haviam sido perdidas ao longo do tempo, né? Ellen White, ela foi um instrumento nas mãos de Deus para ajudar na formação dessa igreja, né? Foi uma das pioneiras e Deus deu a ela um dom especial, um dom de profecia. Ela teve visões, ela teve revelações de Deus que ajudaram a guiar o povo na Bíblia, né? Não fora da Bíblia, porque tem profetas que tentam guiar o povo contradizendo a Bíblia. Esses são os falsos profetas. Mas Ellen White foi uma profetisa do Senhor que ajudou a guiar a igreja do Senhor na Bíblia, encontrar os caminhos na Bíblia, né? Pois bem, irmãos, existem duas ocasiões que determinam se nós estamos salvos ou perdidos, né? Duas ocasiões. Quando a gente perde a oportunidade de decidir, de poder mudar de lado, né? Bom, a primeira ocasião é quando nós morremos. Quando nós morremos, se morremos incrédulos, se morremos rejeitando a Deus, morremos perdidos. E quando ressuscitarmos, vamos ressuscitar para a morte eterna, não para a vida eterna. Existe um outro acontecimento, que é o pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você rejeitar Deus falando aos seus ouvidos, aos meus ouvidos, durante um tempo, ao ponto que você passa a não ouvir mais a voz do Espírito Santo. E se o Espírito Santo é aquele que convence da verdade, da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, se eu não consigo ouvir aquele que me fala o que é pecado e o que não é, então eu ando pecando, porque eu não tenho orientação mais. Então veja, não é que Deus para de trabalhar na nossa vida num determinado tempo, mas é que pelo ato de nós rejeitarmos várias e várias vezes, Deus está pregando a sua palavra, Deus está ensinando qual é o plano dele para a nossa vida, e nós nos mantemos resistentes a fazer a vontade de Deus, resistente a nos entregar nas mãos de Deus, a entregar a nossa vida a Jesus. Então, com o tempo, a gente começa a ouvir cada vez mais baixinho essa voz do Espírito Santo, até o dia que a gente não ouve mais. E o dia que a gente não ouve mais, então é chamado o dia que nós pecamos contra o Espírito Santo. Nós não pecamos um dia contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo pode demorar anos para ele ser consolidado. Aquela vozinha, cada rejeição que a gente tem da palavra de Deus, cada vez que a gente ouve uma verdade e não coloca em prática, nós estamos rejeitando o mover do Espírito Santo, rejeitando a voz dele. E de rejeitar e rejeitar e rejeitar e rejeitar, vai chegar um dia que nós não vamos mais ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a única ferramenta capaz de nos mostrar o que é o pecado, para nós nos afastarmos dele, e o que é a santidade, para nós nos aproximarmos dela. Imagine assim, você precisa trocar o pneu do seu carro, mas você não tem a chave de roda. Como é que você vai trocar o pneu do carro? Não tem como.
Você precisa da chave de roda. Com a sua mão você pode tentar o quanto você quiser, você não consegue desapertar um parafuso de roda com a sua própria mão. Você precisa de uma ferramenta apropriada para isso. É a mesma coisa do Espírito Santo. Não tem como a gente resolver o pecado da nossa vida se não pelo mover do Espírito Santo. Só que quando a gente joga a chave de roda pela janela do carro, o dia que a gente vai precisar dela, a gente não tem. A gente vai ficar parado na pista com o pneu furado. Quando a gente rejeita o Espírito Santo, nós não temos oportunidade depois de mudar de lado. Então, quando eu e você vamos dormir hoje, nós podemos dormir salvos e podemos dormir perdidos. O que vai mudar se nós vamos dormir salvos ou nós vamos dormir perdidos? O que vai mudar é a nossa escolha, é a nossa decisão. Se nós decidimos hoje nos entregar a Cristo e entender que a entrega a Cristo envolve colocar Cristo como Senhor da nossa vida, e veja, irmãos, colocar Cristo como Senhor da nossa vida envolve submetermos à vontade dele. Um servo não manda no seu senhor, um servo obedece o seu senhor. Então exige obediência. Uma vez que a Bíblia nos ensina um determinado caminho, nós temos que seguir esse caminho. Se nós não seguimos, nós podemos falar o quanto nós quisermos que nós amamos Jesus, que Jesus é tudo na nossa vida. Mas a evidência dos nossos atos vai dizer que não. Vai dizer que Jesus não é tudo na nossa vida. Existem coisas que são mais do que Jesus na nossa vida. Para uns, isso é a fama, é o poder, é o dinheiro, é a tradição, é o paladar, enfim, são hábitos, são vícios. Cada um sabe onde está a sua dificuldade. Mas o que eu queria deixar, assim, o que a Bíblia nos deixa claro, né? E que eu só quero enfatizar, porque a gente já vem há algum tempo estudando a Bíblia, e assim, é importante que a gente tome as decisões na nossa vida, irmãos. Nós vamos decidir hoje, se hoje nós vamos dormir perdidos, ou se hoje nós vamos dormir salvos. E a decisão que a gente fizer hoje, a gente tem que tomar amanhã de novo. Amanhã, quando a gente acordar, diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Se eu não me engano, está em Ezequiel 3, 23 e 24. Se eu não me engano. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amanhã, quando nós acordarmos, nós vamos novamente decidir se eu vou viver o dia de amanhã salvo ou se eu vou viver o dia de amanhã perdido. Quando eu for dormir amanhã, eu vou ter que firmar mais uma vez a minha decisão. Se eu vou dormir salvo ou se eu vou dormir perdido. Portanto, queridos, o apelo que eu gostaria de fazer aqui, que é um apelo visando a salvação eterna, não coloque nada na frente de Jesus. Jesus, ele tem que ser tudo na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro e ele tem que ser o último. Todo o resto é besteira. Salomão diz, é tudo vaidade. Tudo é vaidade. Salomão foi o homem mais rico que já existiu nesse mundo. Bill Gates, o dono lá da Tesla, que eu esqueci o nome dele. Isso é fichinha pela riqueza que Salomão tinha. É fichinha, não é nada perto da riqueza que Salomão tinha. Salomão pôde provar de todas as coisas. Ele teve uma época quando ele foi fiel a Deus, e ele teve uma época que ele se afastou dos caminhos de Deus. E quando ele viu aquilo que ele estava fazendo, ele resolveu retornar. Falou, Senhor, não teve nada que eu tive vontade nesse mundo que eu não provei. E o que eu tenho a dizer é, tudo é vaidade. Nada disso traz felicidade. Um vício não traz felicidade. Um pecado acariciado não traz felicidade, seja ele qual for. Queridos, nada traz felicidade. O paladar não traz felicidade. Nada disso. A felicidade não é um estado de momento. A felicidade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Se nós desejamos ser felizes aqui nos dias que nós vivemos, nós temos que ter Jesus como nosso Salvador, que é o que todo mundo quer ter, mas também como nosso Senhor. Se não nos submetermos ao senhorio de Cristo, não teremos como ele fazer a obra da salvação na nossa vida. Porque veja, Cristo não nos salva no pecado. Cristo nos salva do pecado. Ele quer nos tirar desse charco de lodo que chama pecado. É por isso que nós temos que tomar uma decisão muito séria ao lado de Deus. Uma decisão sem levar em conta pequenos prazeres que
que a gente alimenta aqui nesse mundo. Jesus é maior do que tudo isso. E mais importante do que a felicidade que nós temos aqui nessa terra, somente pelo conforto de saber que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, maior felicidade e eterna felicidade ainda teremos no céu. Já vivemos uma época de juízo. Nós não sabemos quantos dias temos até o dia da volta de Jesus. Eu e você sabemos que o mundo está muito estranho. As coisas que têm acontecido, muito estranhas. Podemos dizer, não podemos afirmar quando Jesus vem, mas podemos dizer que está muito próximo. Eu não posso dizer se ele vem esse ano, se ele vem daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 100 anos. Mas o que eu posso dizer é que está muito próximo a volta do Senhor Jesus. Já fazem mais de 2000 anos que ele veio a essa terra e deixou a sua promessa. Já estudamos o livro do Apocalipse. Já vimos através das sete cartas às igrejas da Ásia. Já vimos através dos 7 selos, das 7 trombetas. Tudo já se cumpriu, só falta a volta de Jesus. Então, queridos, o meu apelo é: tome uma decisão agora e mantenha a sua decisão pelo resto da sua vida. Entregue a sua vida a Cristo, porque é a decisão mais sábia que você pode fazer em toda a sua vida. Amém. Com essas palavras, eu encerro o estudo dessa noite e abro para os irmãos fazerem algum comentário ou fazer alguma pergunta de alguma coisa que nós tratamos aqui. Cauê, se a gente lembrar o primeiro verso que a gente estudou hoje, a gente vai ver que o chifre pequeno ele causaria 2 coisas. Ele tiraria o sacrifício diário e ele deitaria a verdade por terra. Então ele faria 2 coisas principalmente. Ele se colocaria no lugar de Deus, removendo o sacrifício diário, e ele deitaria a verdade por terra. Ele iria criar uma nova verdade. Ele iria transformar uma mentira em verdade. Então o que a gente estudou hoje é que a partir de 1844 se levantou um povo para retomar essa verdade de Deus. E isso, mais uma vez, a história sempre se repete. Se a gente pegar desde Noé, de Moisés, de Abraão, sempre que o povo se desviava de Deus, seja por qualquer motivo, seja por desvio da sua conduta, seja por um juízo divino, sempre que o povo se desviava de Deus, Deus levantava um povo remanescente. E isso envolve também o trabalho dos profetas. Então Deus levanta esse remanescente para restaurar as verdades divinas. Então, se a gente linkar com o Apocalipse agora, esse povo que se levantou em 1844 é o último remanescente que vem para dar a última advertência de Deus, que vem para fazer o apelo final de Deus, pregar as 3 mensagens angélicas, pregando a mensagem de que a verdade de Deus precisa ser reestabelecida. A gente precisa conhecer essa verdade. E o conhecimento da verdade, ele não pode ser teórico, né? Ele tem que ser prático, ele tem que ser vivido na nossa vida. Não adianta nada a gente conhecer a verdade e ficar só na teoria. Deus pede que a gente viva essa verdade na nossa vida. Então, o resumo desse estudo é que Deus levantou esse último remanescente para estar retomando as verdades divinas. Tudo aquilo que o chifre pequeno pôs por terra, as verdades que ele pôs por terra, seja a imortalidade da alma, seja a guarda do dia errado, a guarda do domingo, várias coisas, esse remanescente ele vem retomar essa verdade, reestabelecer essa verdade de Deus. Então, o apelo de Apocalipse, de Daniel, é que a gente volte às verdades divinas, que a gente vivencie e põe em prática essa verdade divina. Amém, Toninho. Amém. Mais alguém, irmãos, gostaria de fazer um comentário? Gostaria de agradecer mesmo por hoje. Aprendi bastante. Queria agradecer a você também, Cauê. Belas palavras, soube explicar bastante. E que a gente sejamos pessoas melhores, né? Que a gente saiba dar orgulho para Deus. Amém. Deus seja louvado por tudo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Irmãos, eu vou sair aqui, mas tenha um bom sábado, tá?
Tchau, Tá, tchau. só fazer a oração final, mas fica à vontade, viu, Gil? Ah, então eu vou esperar a oração, então. Tá, então, sem mais comentários dos irmãos, eu quero convidar todos para nós fecharmos nossos olhos e fazermos uma oração de consagração e entrega ao Senhor. Senhor Deus de amor, Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, te rendemos graças, Senhor Deus, por tua palavra, porque a tua palavra, Senhor Deus, o Senhor deixou para nos orientar e nos orientar no caminho da vida, vida eterna, da salvação. Senhor, temos estudado bastante vários livros que são fundamentais para os últimos dias que estamos vivendo, como o livro do Apocalipse, também o livro de Daniel. Já estudamos sobre as doutrinas bíblicas, plano da salvação, verdade sobre a morte. Enfim, foram muitos temas que estudamos já desde o início da existência desse pequeno grupo, Senhor. E nós queremos aqui, Pai, pedir forças do alto, pedir que o seu Santo Espírito haja poderosamente na nossa vida, para que as vendas sejam tiradas dos nossos olhos, para que possamos contemplar ao Senhor na beleza da tua santidade e tomar uma decisão hoje, imediatamente, Senhor, de consagrar a nossa vida a ti, de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e tê-lo como não somente como nosso Salvador, mas como Senhor da nossa vida, e nós como seus servos, submissos à tua santa e boa vontade, submissos às tuas orientações, os teus mandamentos, porque sabemos que tudo que o Senhor deixou na Bíblia é para o nosso bem, para a nossa felicidade e para a nossa salvação eterna, Senhor. Entrego aqui todos os nossos queridos amigos e irmãos que estão participando ao vivo desse estudo, e também todos os nossos queridos amigos e irmãos que vão assistir esse estudo gravado. Que a tua bênção seja na vida de todos nós e de nossas famílias, e que o Senhor não permita que nós venhamos a enrijecer o nosso coração para o mover do teu Santo Espírito. Que possamos ter um coração fértil para receber a semente do Evangelho e que ela possa dar frutos em nossa vida e em todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu te peço humildemente, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.